Bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês sobre o Espírito Santo. É uma série que nós vamos começar sobre o Espírito Santo. Esta é a primeira palestra sobre o Espírito Santo. Vocês sabem que antes de Jesus subir para o céu, os discípulos estavam muito tristes, porque Jesus disse que ele ia embora. Abra a Bíblia então em João capítulo 14. João capítulo 14. Jesus disse para os discípulos que ele ia embora. É óbvio que eles ficaram então muito tristes. Quem não ficaria triste? Eles conviveram com Jesus por 3 anos e meio. Jesus começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos, quando ele foi batizado. E por 3 anos e meio ele teve o ministério dele. Vamos lá achar, um ajudando o outro aí. Ajuda aí, um ajudando o outro a achar o Evangelho de João. Evangelho de João, Novo Testamento. O certo é você marcar, colocar um sinalzinho entre o Antigo e o Novo Testamento, para que você saiba onde fica o Novo e onde fica o Velho. Quando fala Novo Testamento, você já vai para aquele lado, facilita bastante, viu? Então, João capítulo 14, verso 18. Então, os discípulos estavam tristes porque Jesus ia embora. Conviveram com ele, andaram com ele, dormiam com ele, comiam com ele, estavam ali 7 dias na semana juntos. E queridos, Jesus agora ia voltar para o Pai. Ele veio em missão aqui na terra. Ele veio, nasceu e viveu para morrer por nós. E agora ele estava vendo que a sua morte estava chegando. Ele disse para os discípulos: eu vou embora. E o que mais ele disse além disso? Ele disse aqui no capítulo 14 de João, verso 18. Leiam comigo. Leiam comigo. Capítulo 14 de João, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Interessante. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Queridos, Jesus estava confortando o coração dos discípulos, dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, mas eu vou voltar para vocês através do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra. Ele não tem o corpo de Jesus, não tem o mesmo rosto de Jesus, não. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. Jesus era divino e humano. O Espírito Santo é só divino, mas é o representante de Jesus. Ele disse: eu vou para o céu, eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês, para morar com vocês, para viver em vocês. Por isso nós somos chamados templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, mora em nós. Leia agora o capítulo 14 e o verso 16. Capítulo 14 e o verso 16. Todos acharam? Olho na Bíblia, acompanhe a leitura em voz alta, podem ler em voz alta. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Jesus está falando: eu vou rogar ao Pai. Estão vendo aí o Deus Pai? Quem está falando? É o Filho. E Ele vai rogar ao Pai que envia o quê? O Espírito Santo. Vocês estão vendo? Há pessoas que dizem que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Só para quem não lê a Bíblia, só para quem não tem olhos para ler a Bíblia, porque é muito clara, a Bíblia é clara. Aqui Jesus está falando: eu, Jesus, rogarei ao Pai. Existe o Filho, existe o Pai, e vou rogar que Ele envie o quê? O Espírito Santo, que é o Consolador. Olha aqui, leia de novo, verso 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco. Verso 17, o Espírito da verdade. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? O Espírito da verdade. Por que Espírito da verdade? Porque ensina a verdade, ensina toda a verdade. Estamos lendo o verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Capítulo 14, pode ler então agora o verso 26. Capítulo 14, verso 26, na página seguinte. Capítulo 14, verso 26, falando ainda do Espírito Santo, que Jesus chama de o Consolador. Leia comigo o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Estão vendo aqui o Pai, aqui no Espírito Santo? O verso 26 é mais claro ainda. O verso 26 é mais claro. Mas o Consolador, Jesus chama o Consolador de Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Está vendo o Pai? O Filho está falando do Espírito Santo e está falando do Pai. E há pessoas que dizem: não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim? Como é que não existe? Como é que existe o Filho sem o Pai? Se existe o Filho, que é Jesus, existe o Pai. E quando Jesus foi para o céu, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar a quem? O Espírito Santo, que é o Consolador. Consolador consola. Já que eu vou embora, vocês vão ficar tristes, chorando, eu vou mandar aquele que vai consolar vocês, vão confortar o coração de vocês. Jesus, quando vê você triste, quando vê você cabisbaixo, deprimido, ele levanta o seu ânimo, e ele manda o Consolador para consolar, para enxugar as lágrimas. Esse é o trabalho, a função do Espírito Santo. Vou enviar o Espírito Santo Consolador. Estamos lendo o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, leia comigo, a quem o Pai enviará em nome de quem? Você tem que clamar pelo Espírito Santo em nome de quem? De Jesus. Você clama pelo Espírito Santo em meu nome, ele disse, no nome de Jesus. Você não clama pelo Espírito Santo a nenhum outro santo por aí que exista na terra, não. Você clama ao Pai e clama em nome unicamente de Jesus. E agora diz o finalzinho do verso 26: esse, ou seja, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que nos ensina toda a verdade? O Espírito Santo. Ele nos ensina toda a verdade. E agora veja, no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, agora do Evangelho de João, e o verso 7. O verso 7. No mesmo Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Vocês acharam? Todos acharam? Digo amém. Leiam comigo. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Vá para onde? Convém que eu vá para onde? Ele veio do céu e agora ele volta para o céu. Ele cumpriu a missão dele, ele morreu por você e por mim. Agora Jesus está falando: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Jesus precisava ir para o céu para então enviar quem? O Espírito Santo, que nos ensinaria em toda a verdade, que nos ensinaria todas as coisas. Sabem por que existem pessoas que ensinam a mentira? É porque não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é chamado Espírito da verdade e nos ensina em toda a verdade. E quando as pessoas ensinam a mentira, é o Espírito Santo que está falando?
não é o Espírito Santo, é o espírito da mentira. Existe o espírito da mentira que engana as pessoas. Hoje nós vamos deixar este assunto aqui bem claro. Esta é a primeira mensagem, a primeira palestra sobre o Espírito Santo. É uma série. Hoje estamos estudando sobre o Espírito Santo que Jesus enviou, e ele chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade, o Consolador. Aqui diz o verso 7 que estamos lendo, o capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Vocês percebem que eu leio 1, 2, 3 vezes o mesmo verso? Por quê? Por quê? Aprender. A repetição é a lei do aprendizado. Você repete e decora. E decora. Memoriza, assimila, aprende. Então, queridos, agora vamos ler o verso 8. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quando ele quem? Ele quem? O Espírito Santo. Eu vou para o céu, eu vou enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas o Espírito Santo convence. Interessante, queridos, que se eu digo para você que o Espírito Santo está comigo e eu ensino você a viver na transgressão da lei de Deus, o Espírito Santo então não está comigo, porque aqui diz que o Espírito Santo vai convencer do pecado. E o que é pecado? E o que é pecado? Não acredite na definição que as pessoas possam dar, porque muitos podem dar definições de pecado, mas não serve. A única definição de pecado é aquela que a Bíblia dá. 1 João 3,4. Quem sabe decor este verso de 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição que a Bíblia dá de pecado. 1 João 3,4. E vai grifando. Você tem que trazer não só a Bíblia, tem que trazer também um lápis de cor, o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, para você ir o quê? Grifando os versos da Bíblia, para que você possa mostrar para as pessoas aquilo que você está aprendendo na Bíblia. Você não está aprendendo de mim, você está aprendendo de Deus. Não é o pastor Samuel falou isso, o pastor Samuel falou aquilo, não. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, e você vai lendo e mostrando na Bíblia. Isso tem poder. Isso tem poder. Então, queridos, aqui está dizendo que o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria as pessoas do pecado. Eles estariam vivendo no pecado, transgredindo a lei de Deus, o Espírito Santo vai convencer, e as pessoas vão se arrepender, e vão confessar os pecados, e vão ser salvas. Ninguém é salvo no pecado. Ninguém é salvo no pecado. As pessoas são salvas do pecado. Tem alguma diferença nisso? Tem alguma diferença? Jesus vai salvar você no pecado? Ou do pecado? Do pecado. Porque o Espírito Santo convence você do pecado e você abandona o pecado. Jesus Cristo perdoa o seu pecado. Mas se você decide, não, eu vou continuar no pecado, Jesus diz, eu fico triste por essa decisão. Se quer continuar vivendo no pecado, continue, mas você não vai ser salvo. Eu não posso levar para o céu pessoas que estejam vivendo no pecado, porque eu vim morrer pelos seus pecados, para você deixar de viver no pecado. Jesus não morreu por você para você continuar no pecado. Está claro isso, queridos? Então, nós lemos agora sobre o Espírito Santo convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quero ler para vocês o capítulo 16 também, capítulo 16, verso 13. Verso 13. Leiam comigo.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? Espírito da verdade. Ele nos guiará em 50% da verdade. É isso? Não. 70% da verdade. Toda a verdade é 100%. Quem que nos guia em toda a verdade? O Espírito Santo. Ele não vai esconder nada de você. O Espírito Santo não vai falar assim, não, eu tenho dó dele, então não vou falar que isso aqui é pecado, porque ele vai ficar triste, ele vai ter que abandonar isso, ele vai ficar muito desanimado, então não vou falar isso. Eu vou deixar isso de lado. O Espírito Santo não veio para falar de meias verdades. Ele veio para falar de verdades inteiras. Por isso ele é chamado o Espírito da verdade. Porque ele nos ensinará, vamos ler o capítulo 16, verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bom, o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. E hoje nós vamos ver o que é que o Espírito Santo vai ensinar para você e para mim sobre a verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos, no capítulo 18, abra aí no capítulo 18 agora, capítulo 18 e o verso 37, capítulo 18 agora de João mesmo, Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. Veja o que Pilatos perguntou para Jesus. Verso 37, leia comigo. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da... Jesus disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O que ele falava era verdade ou mentira? Verdade. Por isso ele foi crucificado, porque Satanás odeia a verdade. Você acha que o mundo vai amar você? Porque você estará guardando os mandamentos de Deus? Você não vai estar se unindo aos que estão festejando, aos santos, às festas, à bebedeira, aos festejos? Eles vão odiar você, infelizmente. Porque o mundo jaz no maligno, mas você não jaz no maligno. Você habita em Jesus, o Espírito Santo habita em você, e você é da verdade, você mostra a verdade para as pessoas. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça das pessoas, não. O que está errado, tem que ser dito. O pecado tem que ser chamado pelo nome, tá certo? O pecado precisa ser chamado pelo nome, e precisamos mostrar Jesus que perdoa o pecado. Então vamos continuar a leitura aqui. O capítulo 18 agora, falando Jesus, verso 37, finalzinho do verso 37. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade? Quero ver a mão. Aleluia, aleluia. Aquele que é da verdade, ouve a voz de Jesus. Agora veja a pergunta que Pilatos fez, no verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Uma pergunta interessante, não é? Pilatos, governador romano da Palestina, ele tinha Jesus na mão para condenar ou para soltar Jesus. E ele perguntou para Jesus o que é a verdade. Mas ele não esperou a resposta. Veja aí o verso seguinte, o verso 38 mesmo. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Continue a leitura. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Ele fez a pergunta, ele esperou a resposta? Não. Alguém já fez uma pergunta para você, quando você foi responder, a pessoa já tinha dado as costas e ido embora? Perguntou e não esperou a resposta? Alguém vai sair pela porta? É uma porta grande ali, não é? Alguém vai sair sem saber a resposta para esta pergunta? Qual é a pergunta? Que é a verdade? Quem quer conhecer a resposta? Olha aí, que é a verdade?
Agora vamos ver a Bíblia respondendo. Volte aí. É na mesma página, no capítulo 17, verso 17. Capítulo 17, verso 17. Não preciso nem virar a página, eu acho. Na minha aqui, está na mesma página. Capítulo 17, verso 17. Acharam aí? Veja a primeira resposta para a pergunta: que é a verdade? A primeira resposta está João 17, 17. Leia comigo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. Só o Antigo Testamento ou o Novo Testamento também? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. As pessoas carregam uma Bíblia debaixo do braço e às vezes você mostra uma coisa na Bíblia e diz: eu não sigo isso porque está no Antigo Testamento. E por que carrega então? Está carregando alguma coisa que você não acredita? Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus. A primeira parte e a segunda parte foram escritas profetas de Deus inspirados pelo Espírito Santo. É o começo de uma carta e é o fim da carta de Deus para você. A Bíblia é a carta de Deus para você. O Antigo Testamento é o começo, é a metade da carta. E o Novo Testamento é a última metade da carta. Você tem que ler a carta toda para entender o que Deus quer falar para você. Por isso, a Bíblia diz aqui que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso nós distribuímos Bíblias. Comprei agora mais 144 Bíblias. Custa caro. Mas por que investir tanto dinheiro para distribuir? Porque a Bíblia é a verdade. Quer salvar uma pessoa? Dê uma Bíblia para ela. O primeiro livro que eu ganhei na minha vida foi uma Bíblia. O primeiro presente que a Leila me deu foi uma Bíblia. As Bíblias que eu tenho foram doadas pela Leila. Ela me deu as Bíblias. Você ama uma pessoa, dê uma Bíblia para ela. Então, queridos, vamos agora para a segunda resposta. Que é a verdade? Volte uma página somente. E você vai chegar no capítulo 14. São 2 páginas. Você vai voltar. Capítulo 14 e o verso 6. A pergunta de Pilatos foi: que é a verdade? Vamos ver a segunda resposta que a Bíblia dá para você. Capítulo 14 e o verso 6. Todos acharam? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é devoto de que santo? Eu sou devoto do santo Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou, e é o meu Salvador. E é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não vou ler por falta de tempo, mas você lê em casa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, onde diz que Deus tem um só mediador entre os homens e Deus. E esse mediador é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o mediador. Então, queridos, aqui diz que Jesus é o caminho para o céu. Todos os caminhos levam para o céu? Não. Existe um caminho que leva para o céu. Esse caminho não se chama Buda. Esse caminho não se chama Maomé. Esse caminho não se chama Confúcio. Esse caminho não se chama... Dê o nome que você quiser. Só existe um caminho que leva para o céu: Jesus. Você ama Jesus? Você o aceita como seu Salvador? Cada vez que eu pergunto, cada vez que você levanta a mão, Deus está o quê? Anotando. Ele registra as decisões que você faz. Nós amamos Jesus, o único caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é a verdade? Primeira resposta: a Bíblia. A Bíblia toda. Segunda resposta: Jesus é a verdade. Agora a terceira resposta. Abra em Salmos. Salmos. Bem no meio da Bíblia. Calcula-se o meio da Bíblia. Abre
geralmente vai dar em Salmos. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Se alguém perguntar para você qual é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. E qual é o assunto do Salmo 119? É uma exaltação, é uma celebração à santa lei de Deus. O Salmo 19 inteiro é uma celebração à santa lei de Deus. Vamos ver então aqui, Salmo 119, verso 142. Salmo 119, verso 142. Um ajudando o outro, para todo mundo achar. Todos acharam? Podemos ler? Verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. É verdade isso? Que a lei de Deus é a verdade? Você pode anular um pedaço da verdade? Você pode dizer, eu aceito a Bíblia, eu aceito Jesus, mas não aceito a lei de Deus. Não. Lei é lei. Se você quebrar um dos mandamentos, você quebrou a lei toda. Quando nós lemos este verso aqui para as pessoas ficam pensando, então a lei de Deus também faz parte da verdade? Sim. Agora, quantos mandamentos tem a lei? Quantos? 10 mandamentos? E quantos dos 10 são verdade? Vamos ver se a Bíblia responde esta pergunta? Leia agora o verso 86. Verso 86. Grifar, tem que pintar esses versos, porque eles respondem à pergunta que Pilatos fez: que é a verdade? Agora vamos ver o mesmo capítulo 119 de Salmos, verso 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Quantos mandamentos são verdade? Todos são verdadeiros. Meu querido irmão, Deus quer nos conduzir pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele quer nos conduzir em toda a verdade, não um pedacinho da verdade. Por isso o Espírito Santo vai te conduzir à Bíblia como fonte da verdade. O Espírito Santo te conduz a Jesus, que é o Salvador nosso. E o Espírito Santo te conduz à santa lei de Deus, que é a verdade. E o Espírito Santo vai te conduzir, ensinar a você e dar poder para você obedecer todos os mandamentos, porque são verdade. E quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar aqueles que aceitaram a verdade, foram guiados pelo Espírito da verdade. E você aceitou a Jesus, você aceitou a palavra de Deus, a Santa Bíblia, você aceitou a Santa Lei de Deus, e você aceitou todos os mandamentos da Lei de Deus. É o povo da verdade que vai ser levado para o céu. Amém? Você aceita a verdade ensinada por Jesus Cristo? Levante a sua mão, aleluia. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você. Meu Pai querido, meu querido Jesus, derrama o Espírito Santo, o Espírito da verdade, sobre todos os que estão com a mão levantada. Todos nós estamos dispostos a abraçar a verdade completa, porque Tu és o Deus da verdade. Venha logo nos buscar. Derrama sobre nós o Espírito Santo, viva em nós, Santo Espírito, pois nós pedimos em nome de Jesus, e todos dizemos amém. Amém. Aleluia.